Por que crianças japonesas não fazem birra em público? Por que elas obedecem sem que os pais precisem gritar, ameaçar ou bater? Existe um segredo na forma como os japoneses educam, que o resto do mundo ainda não entendeu completamente. E nos próximos minutos, você vai descobrir os 7 princípios que tornam as crianças japonesas naturalmente mais obedientes, respeitosas e disciplinadas. E o melhor, você pode aplicar isso hoje mesmo com seu filho, sem gritar, sem bater, sem estresse. Primeiro segredo, e esse é a base de tudo. Os japoneses não dizem não. Eles redirecionam. Quando uma criança japonesa pega algo que não deveria, o pai ou a mãe não grita: "Não, para, tira a mão daí." Eles dizem: "Vamos fazer assim. Que tal isso aqui? Olha que interessante isso." Percebe a diferença? Em vez de bloquear o comportamento da criança, eles oferecem uma alternativa igualmente interessante. E isso funciona porque o cérebro infantil não processa bem a negação. Quando você diz: "Não pegue isso", o cérebro da criança ouve: "Pegue isso." É como se um não sumisse. Você já percebeu que quanto mais você diz não, mais a criança insiste. É exatamente por isso. No Japão, existe até uma expressão para isso. Ato de amai significa oferecer uma saída digna. Em vez de colocar a criança contra a parede, você dá um caminho alternativo. Por exemplo, seu filho quer assistir televisão, mas está na hora do jantar. No Brasil, a gente diz: "Desliga essa televisão agora. Vem jantar." No Japão, eles dizem: "Depois do jantar, podemos assistir aquele desenho juntos." Qual escolha você prefere? A criança escolhe a segunda, e escolhendo, ela obedece. Mas ela não sente que perdeu. Ela sente que ganhou algo melhor. E isso é genial. Segundo segredo: responsabilidade coletiva desde cedo. No Japão, crianças de 5, 6 anos já limpam a própria sala de aula. Não tem faxineiro na escola. São as próprias crianças que varrem, passam pano, organizam. Isso não é punição. Faz parte da rotina. Por quê? Porque quando a criança cuida do espaço, ela desenvolve respeito por aquele espaço. Ela não joga lixo no chão porque foi ela mesma que limpou. Ela não bagunça porque sabe que vai ter que arrumar. Isso se chama senso de pertencimento. Aqui no Ocidente, a gente terceiriza tudo. A criança suja, alguém limpa; a criança bagunça, alguém arruma. E sem perceber, a gente ensina. Você não é responsável pelas consequências das suas ações. Mas no Japão, desde pequena, a criança aprende: se eu faço, eu resolvo. Isso cria um nível de responsabilidade que se reflete em obediência. Porque obedecer não é sobre medo, é sobre entender que suas ações afetam o grupo. E quando você se importa com o grupo, você naturalmente se comporta melhor. Como aplicar isso em casa? Dê tarefas reais para seu filho. Não finja que ele está ajudando. Dê responsabilidades de verdade. Uma criança de 4 anos pode colocar roupa suja no cesto. Uma de 6 pode arrumar a própria cama. Uma de 8 pode ajudar a preparar o próprio lanche. E quando ela faz, elogie o esforço, não o resultado. No Japão, eles dizem: "Você se esforçou muito. Obrigado." Não dizem: "Que perfeito, que lindo", porque o esforço é o que importa. Terceiro segredo: comunicação no nível dos olhos. Pais japoneses nunca gritam de longe. Se precisam falar algo importante com a criança, eles se abaixam, ficam na altura dos olhos dela e falam baixo. Isso é poderoso. Quando você grita de longe, a criança sente que você está bravo, mas não sente que você está conectado. Mas quando você se abaixa, olha nos olhos e fala em tom baixo, a criança entende. Isso é sério. Minha mãe ou meu pai está realmente querendo que eu escute. Tem uma pesquisa da Universidade de Tóquio que mostrou que crianças respondem 3 vezes mais rápido a comandos dados em tom baixo e próximo do que a comandos gritados de longe. Por quê? Porque grito vira ruído de fundo, mas proximidade e tom baixo exigem atenção. A criança precisa parar o que está fazendo para ouvir. E nisso você já capturou a atenção dela. Como aplicar? Da próxima vez que seu filho não te obedecer, não grite do outro lado da sala. Caminhe até ele, se abaixa na altura dele, coloca a mão no ombro dele e fala baixo, mas firme: "Eu preciso que você faça isso agora." Testa.
Você vai ver a diferença. Quarto segredo: elogiar o esforço. Nunca a pessoa... No Japão, você nunca vai ouvir um pai dizer: você é tão inteligente, você é tão bonito, você é especial. Isso parece estranho, porque no Ocidente a gente adora elogiar desse jeito. Mas os japoneses sabem de algo que a gente está começando a entender agora. Elogiar a pessoa cria dependência de validação externa. Elogiar o esforço cria motivação interna. Quando você diz você é inteligente, a criança entende: meu valor está em ser inteligente. E aí, se ela falha em alguma coisa, ela pensa: eu não sou mais inteligente? Perdi meu valor? E isso gera ansiedade, mas quando você diz: você se esforçou muito, estudou bastante e conseguiu, a criança entende: meu valor está no que eu faço, não no que eu sou. E se eu me esforçar, posso melhorar em qualquer coisa. Isso se chama mentalidade de crescimento. E crianças com mentalidade de crescimento são mais obedientes, porque elas não têm medo de tentar, de errar, de melhorar. Elas sabem que o valor delas não depende de serem perfeitas, depende de se esforçarem. E crianças que se esforçam obedecem melhor, porque elas querem melhorar, não porque têm medo de punição. Quinto segredo: silêncio como ferramenta. No Japão, existe um conceito chamado ma. É o espaço entre as coisas, o silêncio que tem significado. Pais japoneses usam o silêncio de forma intencional. Quando a criança faz algo errado, eles não explodem, eles ficam em silêncio. E esse silêncio é mais poderoso que qualquer grito. Por quê? Porque silêncio cria desconforto. A criança percebe: algo está diferente. Minha mãe não está falando. Isso é sério. E nesse desconforto, ela reflete, ela pensa no que fez. Já o grito faz a criança entrar em modo de defesa. O cérebro dela desliga o raciocínio e só quer se proteger. Mas o silêncio obriga a criança a pensar. Tem um estudo fascinante que mostra que crianças que crescem em ambientes com pausas intencionais de silêncio têm melhor controle emocional aos 10 anos. Elas aprendem que nem toda emoção precisa ser expressada imediatamente. Que às vezes esperar, respirar e pensar é mais eficaz que reagir. Como aplicar? Da próxima vez que seu filho fizer algo que te deixe realmente frustrado, não grite, respira fundo. Faz uma pausa de 5 segundos. Olha para ele em silêncio, ele vai perceber. E aí, quando você falar, fale baixo e calmo. O impacto vai ser 10 vezes maior. Sexto segredo: ensinar através da observação, não da instrução. No Japão, as crianças aprendem vendo, não ouvindo. Os pais não ficam dando sermão explicando 1000 vezes como fazer as coisas. Eles simplesmente fazem, e a criança observa. Isso se chama modelagem. Se você quer que seu filho seja respeitoso. Se você quer que ele seja organizado. Se você quer que ele controle a raiva, controle a sua... A gente no Ocidente faz o contrário. A gente grita com o filho e diz: para de gritar. A gente bate no filho e diz: não bate no seu irmão. A gente mente para o filho e diz: nunca minta. Não faz sentido. E a criança percebe essa incoerência. E aí ela não obedece, porque ela vê que nem você obedece às próprias regras. No Japão, tem um provérbio que diz: as costas dos pais ensinam mais que as palavras. Significa que o exemplo é tudo. Crianças japonesas são obedientes porque os pais são obedientes. Aos mais velhos, às regras sociais, ao respeito mútuo. A criança não precisa que digam como se comportar. Ela só precisa ver. Sétimo segredo, e esse é o mais profundo: a criança é parte de um todo, não o centro de tudo. No Japão, a criança aprende desde cedo que ela não é o centro do universo. Ela faz parte de uma família, de uma sala de aula, de uma comunidade. E isso muda tudo. Porque quando a criança entende que ela é parte de algo maior, ela naturalmente se comporta de forma a não prejudicar o grupo. No Ocidente, especialmente nos últimos 20 anos, a gente começou a tratar a criança como se fosse o centro da família. Tudo gira em torno dela.
O horário da casa é o horário da criança. As conversas são sobre a criança. As decisões são baseadas no que a criança quer. E sem perceber, criamos pequenos tiranos. Crianças que acham que o mundo deve se adaptar a elas. E aí, quando o mundo não se adapta, elas fazem birra. No Japão, a criança aprende cedo. O mundo não gira em torno de mim. Eu preciso me adaptar ao mundo. E isso não é cruel, é realista. Porque o mundo real funciona assim, e crianças que aprendem isso cedo se tornam adultos mais resilientes, mais adaptáveis, mais felizes. Como aplicar? Pare de reorganizar a vida inteira da família em torno da criança. Se você está conversando com alguém e a criança interrompe, ensine ela a esperar. Se o jantar é às 7, a criança come às 7. Não faça comida separada só porque ela não gosta. Se a família vai visitar os avós, a criança vai junto. Não é negociável. Ela faz parte da família, então ela participa e, participando, ela aprende respeito, paciência, adaptação. Agora, vamos ser honestos. Você não vai aplicar os 7 segredos de uma vez. E tudo bem. Escolhe 2. Começa por redirecionamento e comunicação no nível dos olhos. Já vai mudar completamente a dinâmica da sua casa. Porque educar não precisa ser essa guerra que a gente transformou. No Japão, educar é um ato de amor coletivo. É ensinar a criança que ela é valiosa, mas que os outros também são. Que ela pode expressar suas vontades, mas precisa respeitar as dos outros. Que ela é importante, mas não é a única importante. E talvez, só talvez, o motivo de crianças japonesas serem mais obedientes não seja porque os pais são mais rígidos, mas porque os pais são mais conectados. Eles não gritam de longe, eles se abaixam. Eles não punem por punir, eles ensinam consequências, eles não quebram a criança. Eles moldam com paciência. E no final, a obediência não vem do medo, vem do respeito. E respeito é construído, não imposto. Se esse vídeo te fez repensar a forma como você educa, compartilha com outro pai ou mãe que precisa ver isso. E se quiser mais conteúdos sobre métodos de educação que funcionam, de diferentes culturas, se inscreve no canal, porque educar é difícil. Mas quando você tem as ferramentas certas, fica mais leve. E seu filho merece crescer em uma casa, onde obedecer não é sobre medo, mas sobre amor e respeito mútuo.